Olá a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Gostaríamos de aclarar alguns pontos do tarô e hoje vamos mostrar um erro muito comum, que é a divisão das cartas em falsas, infalsas e nefastas. Ou seja, no tarô divinatório, que eu tenho aqui na mão algumas cartas, supõe-se que algumas cartas são boas, outras são más. Dizemos que são cartas claras, como essa daqui, e que há cartas escuras, como essa daqui. E isso está absolutamente errado. Por quê? Porque vocês sabem que tudo nessa vida tem duas faces. Tudo nessa vida é uma moeda de dois lados. Então, não há carta boa nem carta má no tarô. Não existe. Há uma lenda que se espalhou, que diz que a pior carta do tarô é a 16, a torre. Isso é mentira. Isso é mentira. Se essa carta vier antecedida de uma carta boa, isso quer dizer que será desgraça. Mas se essa carta vier antecedida de uma carta má, isso quer dizer que ela será boa. Ou seja, vamos supor que essa carta 16, cujo significado é desconstrução, ela venha precedida no jogo por essa carta aqui, o diabo. O diabo quer dizer confusão, caos, obstáculo. Então, ora, se o diabo, que quer dizer caos e obstáculo, vier antes da torre, ela vai querer dizer, significar que a desconstrução dessa situação vai acontecer. Ou seja, eu vou ficar numa boa. Agora, se pelo contrário, no lugar da carta o diabo, vier a carta a Imperatriz, por exemplo, que significa estabilidade e proteção, então sim, aí isso quer dizer que eu vou ficar numa situação ruim. Ou seja, vai depender da carta que a antecede. Ela sempre vai dizer desconstrução, mas desconstrução de uma situação boa ou de uma situação má. Então, vamos parar agora nesse vídeo de poucos minutos com a lenda que os incompetentes ou pessoas superficiais, na Zona Sul, uma aluna falou que tem um tarólogo em cada esquina, então dizem que há cartas boas e cartas más. A boa sorte ou a má sorte. Isso é um mito. Então, não existe. Cada carta tem um valor duplo. Pode ser um valor positivo ou um valor negativo na mesma carta. Por exemplo, aqui nós temos as 3 cartas do tarô, que são ditas as melhores. Se você no jogo tem essas 3 cartas, a temperança, que é o anjo, ou o mundo, que está aqui um pouquinho escondido, o anjo da temperança, vamos mostrar para vocês. É o mundo, é a estrela. Isso quer dizer que você vai ter muita coisa boa. A estrela significa que você vai ter dinheiro. Ou seja, quem não quer que seu jogo, né, quando você me pede para adivinhar, né, estou à disposição de vocês, né, pelo número 21 999 57 28 96 ou pelo e-mail marlanfe@gmail.com. Então, se sair essa carta no seu jogo, quando você me pedir para fazer um jogo para você, eu dou assistência a mais de 20 pessoas, então a suposição é de que essa carta vai tornar você rico, vai te dar dinheiro. É verdade? Não, não é. Porque todo mundo já sabe que essa carta feia não é a morte, é a mudança. E a carta morte é o conjunto de algumas cartas. Então,
veja só, há muitos mitos a respeito do tarô. Vamos desmistificá-lo. Por exemplo, essa é a carta que significa a morte. Fim do ciclo. Você nasceu. Portanto, essa carta supõe o nascimento. Acima, você está crescendo. Aqui do lado de cá. Você está crescendo. Então, você está subindo. Você está em ascensão. Depois, você está estável lá em cima. A idade adulta. Depois você desce. Envelhecimento. E depois a carta que não tiver o coragem de colocar, no final da roda, no chão, você morto. Então, nascimento, juventude, maturidade, velhice e morte. Então, esta é a carta que significa a morte. Mas, quando ela está junto com outras cartas, por exemplo, é uma conjunção. Passe a morte tem que estar junto com essa carta e tem que estar junto com outra carta que é o enforcado. Então, a carta enforcado geralmente é considerado uma carta que significa pendências, ou seja, algo que está pendente, e as pessoas não dão muita importância. O enforcado, aliás, que não tem motivo nenhum para ser chamado enforcado, porque ele está pendurado pelos pés, ninguém é enforcado pelos pés. Então, o nome certo é o pendurado, o pendente. Então, aqui ele está pendente. Muito bem. Se eu tiver o conjunto dessas 3 cartas, você vai morrer. Por quê? Essa quer dizer, acabou o seu ciclo de vida. Essa quer dizer, você está partindo. Aqui, ó. Então, aqui. Você está nascendo ou morrendo. Então, se você está vivo, ela significa que você vai morrer. Se você está doente, significa que você vai ficar bom. Portanto, a carta 0 indica, como a torre, como todas as cartas, uma mudança de estado. Cada carta indica um estado diferente da vida, uma situação. Então, esta que está aqui, o enforcado, aqui. O enforcado é, na verdade, le pendu, o pendurado. Ou seja, uma situação em que você vê o mundo de cabeça para baixo, em que sua vida está totalmente desregulada, mas você pode consertá-la, apenas invertendo. Ao inverter, você fica numa situação bem melhor. Continua instável. Veja, você está na posição do bêbado. Está fazendo 4. Mas essa carta assim é considerada neutra. E assim é considerada escura, ruim. Não é verdade. Portanto, que enforcado seja uma das cartas escuras, indique uma sorte no tarô. Portanto, minha gente, cuidado quando vocês confiarem o seu destino a uma pessoa que diz adivinhar através das cartas do tarô e, na verdade, está enganando vocês. O que é o tarô? O tarô é um conjunto de 22 cartas. A número 1 é esta daqui. Todo mundo sabe, o mago. Isso é um tarô de Marcélia, que é o que eu uso para adivinhação. É o melhor tarô para adivinhação. Então, se essa carta aparece, ela significa que você está organizando. Essa carta significa apenas ordem, disciplina, organização. Se a tua vida estiver em ordem, essa carta vai aparecer. E olha bem, não tenha medo de jogar o tarô, porque o tarô não faz as coisas acontecerem. Ele diz o que está acontecendo. Portanto, é bom saber. Por quê? Porque você vai tomar providências. Então, aqui quer dizer, veja, o rapazinho está diante de uma mesa, essa mesa está uma bagunça e ele está organizando, ele está arrumando. Ele está pegando essa mesa, ele está pegando os objetos dessa mesa e está organizando. Ordem. Se não houver ordem, não há organização. Sem organização, você se desorganiza. Sua vida vai para o brejo. Então, é uma carta boa? É. Mas veja só, acontece que essa organização vai exigir esforço. Por isso que ele está em pé. Se você está em pé, você não conseguirá ficar muito tempo.
Buda ficou em pé diante do pai e disse a ele que ia largar a vida de Brahman, ele era um príncipe, ia sair do palácio, ia ver como um pobre. O pai disse, não dou permissão. Ele disse, espera aí de pé até que você me dê. E ficou mais de 6 horas em pé. O pai disse, menino, vai deitar. Ele disse, não irei, só quando receber permissão de sair de casa. Porque na Índia, um Brahmani tem que ser obediente ao pai. Um príncipe, a casta superior. Caiu. O pai disse, cairás. Cairei. Mudarás de opinião. Não mudarei. Então vejam, o pequeno mago é o iniciante do tarô. Portanto, o título está errado. Quem fez o tarô colocou títulos errados e colocou o número certo. Então, em cima nós temos a carta 1. Está escrito aqui em algoritmos romanos, nesse baralho. Geralmente é em romanos. Carta 1. Então, a carta 1 é a carta inicial do tarô. E a carta 21 é a última carta do tarô. Mas nenhuma carta do tarô é boa ou má. Depende da circunstância. E a circunstância é que faz com que você faça a pergunta. Então, se eu estou nessa situação, eu posso estar otimamente bem. O círculo pode significar proteção. A pessoa que está aí dentro sou eu? Sim. Realizado. O seio significa minha parte feminina. Emoção. E o pênis zelado pelo plano significa que eu estou com a minha razão, ou seja, atividade racional, atividade produtiva. Então, ela significa você completo. O hermafrodita, né? Ou o homem completo. Aqui eu atingi o fim da iniciação. Essa é a última carta, quer dizer, proteção, não. Porque esse círculo pode significar uma prisão. Então, o que em alguma leitura pode ser lido como sendo uma proteção, um círculo protetor, em outras leituras, dependendo da situação, pode significar que você está preso. Você está dentro de um círculo que te prende. Os 4 animais que estão nas bordas do tarô são os clássicos seres viventes. A águia, o leão, o touro e o anjo. Esses são sempre a proteção, mas podem também ser seus juízes. Se você fizer alguma coisa má, eles vão te punir. Então, mais uma vez eu disse, a carta que termina o tarô, a carta 21, pode significar completude, que você está na melhor situação possível, ou que você está preso, que você está encalacrado. Portanto, minha gente, cuidado, porque muita gente que diz jogar o tarô, então dividiu em cartas escuras, cartas claras. Como eu disse, aqui é claro, é evidente. A carta à noite tem a lua escura, tem a piscina, tem lobo depois dessa piscina e depois tem um despenhadeiro. Logicamente, tudo indica que é uma carta escura, que é má sorte. Não é verdade. Por quê? Porque aqui, veja, a carta começa com a piscina. Essa piscina tem um animalzinho. Esse animalzinho é você. E essa água que é o útero materno. Então aqui você está, no sentido positivo da carta, nascendo. Você está dentro de um útero nascendo. Ela pode significar, portanto, pode ser vista assim, por fora, e assim, assim por dentro, é o útero materno, e assim está dentro. Então, essa cruz que está marcando a barriga da sacerdotisa, quer dizer que ela está grávida. Portanto, não é sacerdotisa, não é papisa. Isso aqui, portanto, é o falso mestre, que esconde e engana. Esse livro que ela está na mão, quer dizer que ela não tem sabedoria nenhuma. O conhecimento dela é conquistado através de leitura de outros. Portanto, ela é um atravessador cultural. Na verdade, aquele que sabe é o Senhor dos Arcanos. E o Senhor dos Arcanos está aqui, chamado o Papa. Essa carta é boa,
Sim, essa é boa. Essa não tem nenhum sentido negativo. Porque isso quer dizer que ele adquiriu, através da vida, experiência. Como essa carta que o completa. Aqui ele está jovem? Não. Barbas brancas. Aqui ele está mais velho ainda, perto de morrer. Ou seja, fechando o ciclo. Portanto, Levier Savant, o velho sábio, experiente, com um cajado na mão, né, velado, todo coberto, só o restinho e as mãos de amostra, e uma lâmpada, a lâmpada de Polônio, que quer dizer o oráculo, a capacidade de saber o futuro. Então, o Levier Savant, ou Le Bon Père, o Pai Bom, é mais ou menos equivalente ao Senhor dos Arcanos, ao Mestre dos Arcanos, ou chamado Papa. Portanto, vamos acabar com esse mito. Não há essa divisão falsa que os leitores de tarô de esquina, lá na Zona Sul, tem um em cada esquina, chamado tarólogo. Eu sou tarósofo, tarosofia, sofia, sabedoria. A sabedoria do tarô. Tarologia é estudo do tarô. Então, o tarólogo é como se fosse um técnico. E o tarósofo é, portanto, como se fosse um engenheiro. Logo, eu tenho autoridade. Porque quem criou a tarosofia fui eu. Não foi o tarô. O tarô, não. Quem criou o tarô foi Tote. Tote. Então, é outro mito. Mas fica para outro vídeo. Então, o que nós queremos é dizer, não aceitem essa história de que o tarô se divide em cartas escuras e claras. Cartas que indicam boa sorte e má sorte. Isso é incompetência, superficialidade ou ignorância. Depende do conjunto. Cada carta separada tem significado. Essa carta que é um obstáculo pode ser transformada. Porque ela significa também uma força que, se você souber usar, se você entender de magia, tarô dos objetos mágicos, chamado baralho mágico, pode ser o seu maior auxiliar. Então, a carta que indica o diabo não é o diabo. O diabolos quer dizer que está atravessado da sua frente para te impedir de passar. Mas você pode fazer com que ele te dê passagem. É só você saber. Magia. Veja, ele prende você. Ele tem um pedestal. Esse pedestal tem correntes. E seja masculino, seja feminino, tem aqui um casal, masculino e feminino, e esse casal, então, é homem ou mulher. De verdade. Não importa quem. Está preso a quê? A uma força que é a força cósmica, que é o destino. Portanto, na verdade, não é o diabo, é o destino. E você está predestinado, está amarrado ao seu destino. Ou seja, ninguém pode mudar o destino, a menos que seja um mago, um taumaturgo, ou então um teurgo. Então, isso é o nosso curso. Está aberto, as aulas estão abertas, estou aceitando inscrições, já temos 5 candidatos. Quando fizermos 10, vamos então fazer uma live. E essa live vai ser presidida, vai ser coordenada, o Lucas não pode mais ajudar, pelo meu enteado, né, que é o Terrinho. Então, estamos esperando inscrições. As inscrições estão abertas. Mas, lembrem-se, não existe cartas claras e escuras no tarô. Cartas boas e cartas más. Boa sorte ou má sorte. O que existe é, dependendo da situação. A carta apenas reflete a situação. Ela indica a situação. Foi essa a grande descoberta de Tote. A vida só tem 22 situações. A primeira é que a sua vida deve estar organizada. Se você não desorganizar a sua vida, se você tiver sabedoria, então você organizará. Mas a sabedoria é a carta 9. E a carta 9 está muito longe daqui. Logo, você não pode ter sabedoria na carta 1. Logo, para lidar com o tarô, você tem que ter maestria. Foi o título de um dos vídeos. Portanto, encerrando, para se não ficar longe, o que nós queremos dizer é: há muita incompetência, há muitos erros. Então,
quando procurarem uma pessoa para jogar o tarô para ser divinatório, tarô divinatório quer dizer que adivinha, procure uma pessoa que seja um tarósofo, porque tarólogo é apenas um estudioso. Tarósofo é aquele que sabe o mistério do tarô. O tarô é um arcano, é um segredo, está dentro de uma arca fechada. Eu sou um tarósofo. Eu criei o curso de tarosofia. Por coincidência agora, meu mano, na Europa, criou um curso semelhante. Mas ele pode. No Brasil não, eu processaria, porque o meu curso é marca registrada. Mas em outro país ele pode criar. E criou um curso semelhante ao nosso. E confessou, humildemente, que fez uma adaptação. Portanto, o tarô é flexível. Para quem? Para quem sabe. E o meu irmão domina completamente. Marca o início. E vai fazer um curso igual, ou semelhante ao nosso, adaptado ao conhecimento dele. Então, confio que ele fará um trabalho de excelência indubitável. Vai ser um bom curso. Vai concorrer com o meu, sim, mas é em Lisboa, na França ou em qualquer país estrangeiro. Está morando fora do Brasil. E aqui no Brasil, eu duvido quem consiga colocar as cartas melhor do que eu. Não é arrogância. Foram 60 anos de prática. Acabamos assim aqui o vídeo, dizendo, não vão para qualquer pessoa. Só vão para a pessoa que seja recomendada. Você saberá se o tarô está sendo bem usado pelos resultados. Ou seja, o tal do Vic Baunilha saiu da magia porque era um incompetente. Falava, mas não fazia. Então, Magog, que lançou ele no mercado da magia, passou vergonha, porque cobraram a ele. Você lançou um idiota. Você lançou um falso mestre. Portanto, você tem que ser um mestre e não um falso mestre. Aqui está. Logo, vamos nesse cursinho. Aqui é apenas uma amostragem do que vamos fazer para os inscritos. No nosso curso, quando fizermos 10 alunos, então nós daremos o segredo do tarô em profundidade. Você chegará essa carta com o sentido que ela deve ter e que você gostaria de ter. Proteção, o círculo, o androgenato, o hermafrodita. Você pode usar bem a razão e a emoção. E os 4 animais sagrados, que são a sua proteção. Não tem força do mundo, porque esses 4 animais são os 4 lados do trono de Javé. Assim, encerramos esse curso dizendo, não se deixem enganar. Há muito vagabundo, há muito canalha, muito patife, jogando tarô, dizendo que sabe adivinhar. Divinarem vem de Deus, divino. E, portanto, é um dom divino. Começa com a técnica, depois a arte, depois o dom. Eu já tenho o dom, depois de 60 anos de técnica. Demorou muito. Então, encerro aqui, convidando a todos. Então, se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe, comente. E nós estamos convidando vocês. As inscrições já estão abertas. Espero compor um curso. Acabamos outro recentemente, que era de alquimia. E quando chegarmos a 10, faremos lives. Portanto, meus amigos, o tarô não é somente o baralho mágico. São arcanos, segredos guardados nas arcas do Antigo Egito, que foi revelado diretamente por Thoth, que não é MC Registro. Logo, assim, pouco a pouco, nesses vídeos, eu estou dando a sabedoria do tarô, mas quem estiver dentro do curso vai ter muito mais. Aqui eu estou dando água pelos joelhos, no curso da água pelo pescoço. Aqui, ó, porque eu não gosto de água pelas canelas. Então, aqui nós ficamos. Cada pequeno vídeo desses vai dizer você está no meio de um bando de patife que quer seu dinheiro. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero te ensinar. Eu quero compartilhar meu conhecimento. Portanto, inscreva-se. Basta mandar para mim um pedido de inscrição. E todo mês, se você pagar R$ 75, você terá, portanto, será inscrito e terá o link para ter acesso. Enquanto isso, eu te darei instruções particularmente. Já temos quatro membros. Então,
todo membro individual, eu tenho 8 alunos individuais, tem direito também. Então, 4 mais 8, 12. Tem já 12 pessoas já. Portanto, eu sou mestre do tarô. Eu sou um tarógrafo, não um tarólogo. Assim, encerro este vídeo, convidando vocês. Inscrevam-se no nosso curso, para terem aquilo que é secreto, os arcanos, o que é sagrado. O tarô é sagrado. E assim, nós estamos confiantes de que estamos montando um curso em profundidade, enquanto meu mano Marco Vinícius está montando um no exterior. Aprendeu conosco, reconheceu humildemente que isto. Então, vamos terminar aqui e esperamos o próximo vídeo. Cada pequeno vídeo desse vai dar um mistério do tarô. E o curso vai dar em profundidade, tudo. Espero sua inscrição e não se esqueça, o tarô tem vários usos. A divinação ou adivinhação é apenas um. E no curso você terá todos os mistérios revelados. Até o próximo vídeo. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, faça o comentário e divulgue. Porque nós não estamos aqui para enganar ninguém, mas para compartilhar a sabedoria de 60 anos de prática. 20 de estudo e 60 de prática. Acabamos esse vídeo com a palavra célebre de Ben Suede, cavalo nessa escada. Portanto, agora vamos encerrar e vamos então ao próximo, aguardem o próximo com mais novidades. Até lá!